E aí, pessoal, vamos mergulhar nessa análise hoje? Bom, o nosso objetivo aqui é direto ao ponto. Nós vamos abrir a caixa preta do mercado financeiro e revelar aquelas mecânicas ocultas, institucionais, que realmente movem o índice Nasdaq. E olha, já vou avisando, não tem fórmula mágica ou promessa de dinheiro fácil aqui, tá? O que a gente vai destrinchar é processo real, é gestão cirúrgica. E o mais importante de tudo, como ler o fluxo real do dinheiro. A nossa pegada hoje é clara. Vamos decodificar a engenharia de liquidez e entender a fundo a lógica do famoso ciclo AMD, acumulação, manipulação e distribuição. Chegou a hora de parar de tentar adivinhar o mercado e começar de fato a rastrear onde os gigantes operam. Vamos nessa? Para a gente não se perder, a nossa estrutura hoje é bem simples. Ponto 1, o falso jogo do varejo. Ponto 2, a engenharia de liquidez. Ponto 3, o ciclo EMD explicado. Ponto 4, lendo o fluxo na prática. E por último, ponto 5, a mente de um institucional. O foco de tudo isso? Parar de prever preços e começar a seguir o rastro do smart money, o dinheiro inteligente. Então, vamos começar pela parte 1. O falso jogo do varejo. Vamos entender por que a esmagadora maioria simplesmente joga o jogo errado. Isso traz a gente para aquela pergunta brutal que ninguém gosta muito de fazer. Por que 90% dos traders perdem dinheiro? Pensem no mercado financeiro como se fosse um oceano gigante e implacável. A maioria das pessoas ali está nadando completamente às cegas, exausta, lutando contra uma correnteza invisível. O grande detalhe que quase ninguém comenta é que essa maioria opera exatamente contra o fluxo institucional, sem nem perceber. É como se tentassem adivinhar para que lado a maré vai virar, enquanto os tubarões só seguem o cheiro de sangue na água. E o contraste de postura é até assustador. De um lado, a gente tem o varejo, o investidor comum, totalmente focado em prever o mercado. Eles usam aqueles indicadores atrasados, torcendo para adivinhar o futuro, tentando acertar o topo ou o fundo cravado. Do outro lado, o smart money. Eles não fazem previsões, eles simplesmente leem a intenção real e, acima de tudo, caçam liquidez. Os profissionais só reagem aos dados concretos e exploram aquele posicionamento ruim dos amadores. Não tem bola de cristal nas grandes mesas de operação, tem só uma leitura fria e calculista de onde o dinheiro está estacionado. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a engenharia de liquidez. O que, afinal, esse smart money está caçando? A palavra mágica aqui é liquidez, mas esquece aquela definição de livro, tá? No jargão comum, a galera acha que liquidez é só o volume de negociação, aquele sobe e desce normal. Mas para um institucional, liquidez é sinônimo de alvo. Estamos falando de piscinas gigantes de dinheiro formadas pelos stop losses, as ordens de proteção da galera do varejo e aquelas ordens pendentes de rompimento. Pensa bem, essas instituições não estão competindo para ver quem é mais rápido, elas estão arquitetando cenários. Para comprar milhões de ações sem distorcer o preço na hora, elas precisam que muita gente comum venda no exato segundo em que elas querem comprar, e vice-versa. É uma verdadeira engenharia. E como eles montam essa engenharia? Bem-vindos à parte 3, o ciclo AMD explicado. Acumulação, manipulação e distribuição. Esse ciclo é, literalmente, o roteiro de uma armadilha que se repete todo santo dia. Passo 1. Acumulação. É aquele momento de silêncio onde o dinheiro inteligente identifica onde estão as ordens de stop da galera. Eles ficam só mapeando a liquidez. Passo 2. A manipulação. O preço é empurrado de propósito contra esses níveis críticos. Aí os stops são acionados, bate aquele pânico geral nos amadores e rola aquela falsa sensação de que um grande rompimento está acontecendo, o que atrai mais gente ainda para o lado errado. É o cenário dos sonhos para as instituições encherem o carrinho. E aí, finalmente, o passo 3, distribuição. Com os bolsos cheios, eles revertem o mercado para a direção verdadeira, que é a direção que dá lucro. Eles saem e botam o dinheiro no bolso exatamente na hora em que o varejista, que sempre chega atrasado, está tentando entrar na tendência. É brutal. Agora, como a gente sobrevive a isso? Vamos para a parte 4, lendo fluxo na prática, usando price action puro e order flow. O segredo dos gigantes é a simplicidade. Para ler esse fluxo, o mercado tem que ser visto em cores lógicas, baseadas na pura ação do preço, sem depender de indicador mágico atrasado. Imagina assim, uma barra verde forte, fechando na máxima, com baita volume delta positivo. Isso é sinal claro de compra institucional pesada. Já o vermelho forte é o oposto absoluto, é um institucional descarregando. As barras azuis, neutras. É aquele momento de sentar nas mãos e não fazer nada. Mas a verdadeira virada de chave, o gatilho, é quando surge uma borda amarela numa barra verde, logo depois de uma vermelha. Isso mostra uma reversão confirmada no delta.
É o fluxo institucional mudando a maré, gritando que é hora de agir. Aprofundando só um pouquinho mais nisso, o conceito de delta normalizado é um verdadeiro divisor de águas. O delta comum, que é só a diferença entre compra e venda, às vezes engana. Pensa comigo, um saldo positivo de 1 milhão num dia que negociou 10 milhões, o impacto é fraco. Mas se esse mesmo milhão de saldo acontecer num volume total de apenas 1 milhão e pouquinho, aí a força compradora é colossal, inquestionável. Então, quando a gente divide o delta pelo volume médio, a gente elimina o ruído. O delta normalizado arranca a máscara do mercado, revelando a verdadeira intenção institucional sem nenhuma ilusão de ótica. E como a gente vê essa manipulação nos gráficos? É a tal da captura de liquidez, ou liquidity grab. Lembra da fase 2 do ciclo AMD? Então, os institucionais não entram de cabeça num nível importante de uma vez só. Eles testam a água antes. Numa captura de liquidez de baixa, por exemplo, o preço despenca, testam um suporte recente bem agressivamente, mas aí deixa um pavio inferior enorme e fecha lá em cima, com volume alto. Sabe o que rolou ali? Eles foram lá no fundo pescar os stops de venda da galera, compraram tudo barato e rejeitaram a queda na mesma hora. Na captura de alta acontece a mesmíssima coisa, só que espelhado, lá na resistência. É a prova definitiva de que eles testaram a área, engoliram a liquidez e agora vão inverter o barco para a direção rentável. Mais de 75%. Sim, vocês ouviram direito. Isso não é um chute, não é palpite, é estatística pura. Mais de 75% de probabilidade de acerto. Esse é o nível de precisão daquilo que chamamos de setup 5, que é um setup padrão ouro de nível institucional. Mas como, afinal, a gente alcança um número absurdo desses? A mágica acontece através de confluência total. Não dá para apostar numa métrica só e rezar, né? Para ter esse setup 5 supremo, de altíssima probabilidade, 5 coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, o price action tem que mostrar uma rejeição clara com aqueles pavios longos que a gente acabou de falar. Segundo, o order flow precisa mostrar uma reversão de delta, do negativo para o positivo. Terceiro, o preço tem que cruzar acima da VWAP, mostrando que os grandes estão comprando acima do preço médio do dia. Quarto, tem que rolar aquela captura de liquidez testando um suporte. E quinto, volume. Um volume bem alto para confirmar que tem peixe grande se mexendo. Se só 4 dessas coisas acontecerem, a ordem é ter paciência e esperar. Quando as 5 se alinham, a margem de erro despenca. E por falar em paciência, vamos para o nosso último ponto, a parte 5. A mente de um institucional. Porque no fim das contas, risco, psicologia e timing mandam no jogo. Olha, tem mentalidade que destrói a conta bancária e tem mentalidade que constrói um império. Do lado perdedor, a gente tem as 5 mentalidades que matam. A esperança de segurar uma operação ruim achando que vai voltar. O medo, que te faz sair cedo demais e deixar dinheiro na mesa. A ganância de se alavancar quando já tá ganhando. O ego, de não querer admitir que errou. E a preguiça na hora de analisar. Agora, do outro lado, as mentalidades que lucram. Essas exigem uma disciplina militar. Paciência para esperar a confluência daquelas 5 técnicas, humildade para aceitar o stop rápido quando a leitura falhar, uma documentação neurótica de cada detalhe do seu dia e, claro, consistência inabalável de fazer isso todo santo dia. E essa tal psicologia não fica só no campo das ideias, não. Ela vira número duro, uma base matemática de proteção que é inegociável. A regra é clara: risco máximo de 1% do capital por trade, sem exceção. Outra regra de ouro: máximo de 2 operações por dia. Tomou 2 perdas seguidas? Levanta da cadeira, desliga a tela. Isso bloqueia aquele desespero emocional de querer se vingar do mercado, sabe? Além disso, a execução de excelência pede para dividir a entrada em 2 lotes. Um para você botar lucro no bolso logo de cara, com risco-retorno equilibrado, e o outro lote você deixa rolar com um trailing stop, aquele limite móvel que vai subindo junto com o preço para capturar o grande movimento do dia de forma super segura. O timing também é absolutamente crítico aqui. As famosas kill zones, as zonas de abate ou horários de ouro. O índice Nasdaq lá em Nova York tem um ritmo quase respiratório ao longo do dia. Abre às 9h30 da manhã e é uma volatilidade brutal. É a hora que os grandes estão montando as posições. Lá por umas 11h30, o mercado dá aquela esfriada, consolida, é perigoso, cheio de falso rompimento. Aí, às 13h30, o famoso movimento do dia começa a pegar tração de verdade. E para fechar, às 15h, volta a volatilidade extrema, que é a galera grande encerrando os lotes gigantes do dia. Tentar operar no vácuo, fora dessas janelas, é literalmente navegar em água parada.
Chegando aos nossos momentos finais, tem uma frase que, para mim, resume perfeitamente a postura inegociável do fluxo institucional. Nada abaixo do nível de excelência. O plano é soberano. A partir do momento que você traça o seu plano com base no fluxo real de ordens e nas suas métricas cravadas de risco, acabou. A execução manda em qualquer instinto ou achismo. Não tem espaço para a emoção onde os dados e a matemática ditam as regras. Tá hora de identificar a captura de liquidez até a hora de puxar o trailing stop, tudo obedece à soberania do plano documentado. E para a gente encerrar de vez essa análise, eu quero deixar uma provocação no ar para vocês pensarem. Depois de desconstruir hoje toda essa engenharia de armadilhas, esse ciclo AMD e a caça impiedosa por liquidez, de qual lado do fluxo o seu próximo trade vai ser feito? Vai continuar tentando prever um movimento mágico no vazio do gráfico ou vai respirar, ter paciência, ler a intenção real e fluir junto com os gigantes? Espero que esse mergulho que a gente deu hoje mude de vez a forma como vocês enxergam a verdadeira estrutura do mercado. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima análise.